Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o filme O Poço, né? Que todo mundo anda falando, comentando, todo mundo ficando horrorizado com o que acontece, com o que vê, né? Isso não é novidade para quem assiste a bons filmes, sabe que a crítica ao sistema capitalista, ao socialismo, enfim, à desigualdade social, ela é notória, né? Ela é vista para quem quiser ver. Mas, especificamente falando do filme O Poço, lembrar que ele não é somente uma crítica, né, ao capitalismo, né, o momento ali em que o protagonista, né, e seu companheiro começam a matar outros prisioneiros, né, em nome de um ideal de distribuição igualitária, né, de recursos, né, faz imediatamente pensar, sei lá, num tipo de vanguarda revolucionária, né, então, assim, o filme parece ter uma visão pessimista, né, sobre as várias classes e solução para o problema da desigualdade, né? A aceitação, a rebelião, a esperança na transferência, de subir para o andar de cima, né, e se dar muito bem, ou seja, comer melhor, porque quem está em cima sempre come mais e melhor daqueles que estão embaixo, né? Isso é notório. Basta você ver a nossa pirâmide, né? Você vê lá, na base da pirâmide está aqueles que sustentam, né, os que estão ali em cima, né, a classe média e a classe rica. Embaixo você tem ali a população trabalhadora. E no filme Oposto, né, lembrando que são 333 andares, duas pessoas por andar. Então, somando, né, dá 666 pessoas, né, ali embaixo, presas. Algumas estão ali porque querem, porque optaram, né? Então, vale lembrar que todo mundo, antes de entrar, ele escolhe o prato preferido, o prato predileto, e ele é adicionado ali à plataforma. Também ele escolhe um objeto que ele quer levar, né? Alguns escolhem livros, outros facas. Então, antes de entrar, todo mundo recebe essa informação, né? Mas ainda assim resolve comer, né, o que lhe não pertence, ou o que lhe pertence, ou seja, a sobra daquilo que, né, do que resta para ele. Então, a melhor, quer dizer, uma das melhores mensagens do filme é que é a questão da solidariedade, né? Ou seja, ela não é criada por intermédio do diálogo, mas ela acontece de uma forma em que há violência, ou seja, onde que os de cima, perdão, o que está em cima de alguém não abre mão do seu privilégio, né, porque ele é convencido de que o sistema é desigual. Então você tem as pessoas que estão nos andares de cima que comem melhor, ou seja, tem o melhor banquete. São os primeiros a comerem, né, o prato principal, né, saborear a melhor sobremesa. E aquele que tiver embaixo, que sobrar o resto, você vai comendo. O resto de carne, de arroz, de doce, comida que as pessoas mijam em cima, cospem em cima. Então, exemplo no Brasil, que juiz vai abrir mão aqui no Brasil do seu auxílio moradia? Fala para mim. Qual o juiz que vai abrir mão do seu auxílio moradia em benefício do pobre que está lá embaixo, que vive com R$ 145 por mês no Brasil? Isso é imoral. É imoral. Qual o empresário que vai deixar uma isenção de imposto de lado, porque o lucro é grande demais? Então, veja só como são as coisas, né? Quem está em cima quer manter ali o status quo, não quer mudar. E o filme Oposto retrata um pouco essa questão, mas não é algo para se ficar assustado, como eu vi alguns vídeos aqui na internet, as pessoas, né, nos comentários falando da loucura que é, mas a gente vê isso, veja os Estados Unidos, né, tá pouco se lixando para aquilo que o Brasil ia comprar da China ou que a França ia comprar. Eles foram lá e compraram, pronto, ninguém falou nada. Então, assim, pouco se lixando para essa questão. Então, esse filme, para muitos, de fato, ele é uma porrada no estômago, né? Pena que os ricos não vão assistir. Mas tem outros filmes também com a mesma temática que os ricos podem assistir. Ou aquele cara que é de classe média que se acha que é rico, né? Acha que é rico, mas na verdade ele é um trabalhador. Vive ali no andar intermediário, né? Querendo a ascensão social de chegar até o andar superior, mas não vai deixar. Ninguém vai deixar eles. Porque quem faz parte do topo da pirâmide são pouquíssimas pessoas, né? Especificamente no Brasil, são poucas pessoas. O restante é classe média metida a rico. E os de baixo, os pobres, os trabalhadores, eu, você, entre outros, que vai sustentar, né? Ou seja, aqueles que estão lá em cima. Então, assim, é um soco no estômago, mas será que os ricos têm alguns resquícios, no mínimo, de sensibilidade para entender essa mensagem? Eles têm, lógico, ninguém é burro.
Mas acontece que eles estão um pouco se lixando, né? Ou seja, não estão preocupados se você está embaixo ou não. Né? Então, se você ficou impactado pelos horrores desse filme, imagina, isso não é nada. Não é nada diante do fato da vida real. Não é nada diante do fato de que temos milhões de pessoas que não têm água potável em casa, que vivem 4, 5, 6 pessoas em um dormitório. Isso é chocar, isso é ficar chocado. Ali são 2 pessoas por andar, por piso, 2. No Brasil você tem 5 pessoas morando dentro de um mesmo cômodo, 7 pessoas morando dentro de um mesmo cômodo, sem água limpa para beber, para lavar as mãos em tempo de Covid-19. Isso é chocar. Agora o filme não, o filme é ficção. Ainda que ele relata, faz uma breve, um apanhado do que é a situação, mas é uma ficção. Nós vivemos uma realidade, ou seja, a dura realidade. Tá? O filme pode chocar muita gente, ficar impactado com a situação. Vale ele pela interpretação dos atores, ou seja, e para quem assistiu, dá as suas múltiplas interpretações, né, das questões abordadas que muita gente não falou. A questão de Bará, por exemplo, o personagem negro, né, ao tentar subir para um nível superior, né, utilizando a corda, o que acontece com ele? É imediatamente hostilizado, humilhado, sendo que ele já tinha conseguido subir alguns níveis, né, de outra forma. E essa cena ela pode simbolizar ali a dificuldade de ascensão social de grupos oprimidos. E quem são oprimidos neste país? Homens, negros, pobres, mulheres, né? Os grupos na qual são oprimidos, e no caso aqui a população negra no Brasil. Então a ascensão social é muito difícil, não é fácil. Então assim, quem quer ocupar os níveis superiores passa a menosprezar, né, passa a ser menosprezado pela elite branca, né, que não suporta saber que teve pessoas, né, que tentou a ascensão social, porque aqui você vai morrer, vai nascer no ponto A e vai morrer no ponto F, mas horizontal. Não vai existir a ascensão social. Você saiu do ponto, né, de baixo e subiu. Você pode contar nos dedos quantas pessoas conseguem isso. E o filme, por trás, toda aquela ideia, né, da criança, dos personagens, dos protagonistas, né, para quem assistiu o filme, para defender aquele doce, a panacota, né, que é um doce de origem difícil de fazer, mas de origem não é espanhola, mas italiana, né. A mensagem é que ambos acabam ali morrendo no processo, né? E a panacota volta ali intacta, né, a uma mesa totalmente vazia, né, com utensílios parcialmente que foram destruídos. Então, assim, para quem percebeu, existe uma cena em que o chefe, ou o maître, se não me falha a memória, né, do restaurante que prepara toda a comida ali, né, parece meio zangado com uma panacota, né, que está ali intacta na mão dele ali. Então ele procura ver ali um fio de cabelo, se não me engano, que aparece ali. Então, o sacrifício dos personagens, né, parece que foi inútil, né, a violência toda, a dor causada parece ser inútil e só causou sofrimento nas próprias vítimas, né, daquele sistema. Então, assim, aquela criança que aparece, provavelmente, ela vai se materializar assim, simbolizando a pureza da intenção dos personagens em querer o bem de todos, né, e a inocência de pensar que poderiam ter uma posição e que encontrava ali mudar alguma maneira, né, do sistema a qual eles estavam ali vivendo, mesmo que eles tenham escolhido entre a lei. Então, a mensagem aparece ali nas entrelinhas, lógico, né? Então, uma das melhores partes do filme é depois que ele convence, né, as pessoas de baixo a repartir a comida, né? Senão, ele ia cagar, né, em cima da comida. Então, você tem ali... E quando aquela moça diz que só falta as pessoas de cima, aí eles iriam então, né, escutar, porque eles não conseguem mais cagar para cima. Então, assim, o filme ele desperta esses questionamentos, né, que é natural nas pessoas, né? Então, o poço, podemos dizer que o poço é bem profundo, é um poço fundo, que a gente vive. A situação não é nada fácil. Então, o filme, o diretor procura ali fazer uma crítica, né, a todas as ideologias existentes, né, afirmando que o mal da sociedade não é nem mesmo, né, como o sistema funciona, mas a ideologia do próprio ser humano, né, e
lembra muito bem, né, a família Buraco, The Hole, né? Então o poço é profundo, né? Podemos fazer essa relação com o Brasil, com o presidente que nós temos, né? Então, assim, é a única ideia, né, ou ideia dos daquilo que foi dito e escrito, né, ou seja, a respeito do filme, essa ascensão e queda, né, parece que elas fazem parte, né, de um mesmo lado, de uma mesma moeda. Então, o filme faz bem isso, né? Ele não faz somente uma crítica ao capitalismo, um momento em que a gente vê ali a ideia da discussão dessa do dividir a comida, né? De dividir a comida, um passar para o outro, né? Não apenas eu ficar com tudo, mas vamos compartilhar, vamos dividir em partes iguais. Você come isso, aquilo outro, né? Esse aqui é para você, esse aqui é para o outro, e assim sucessivamente. Mas sabemos que tem pessoas que querem apenas para si. Nós estamos falando da classe dominante, né? Eu te dou apenas um farelo e fico com a pizza inteira. Então, a ideia do diretor, acredito, que não se trata de mudar o mundo, né? Seria muita pretensão dele querer mudar o mundo, né? Ninguém muda o mundo com um filme, com um livro, né? São séculos e séculos de lutas sociais, lutas constantes que as coisas acontecem. Vocês acham que as leis que estão aí e que hoje reparam o trabalhador, elas caíram do céu, ou simplesmente um magnata falou, não, vamos ajudar os pobres, coitados, trabalhadores e vamos fazer uma lei para, né, salvaguardá-los do caso da perda de um emprego ou, assim, ou coisa parecida. Então, assim, não se trata de mudar o mundo, mas de entender, né, e colocar o espectador, né, em vários níveis, né, e ver como eles se comportam, né, em cada um deles. Então, as pessoas são muito assim parecidas entre si. Então, é muito importante saber onde você está, ou seja, a consciência de classe. Essa questão, né? Falta às pessoas consciência de classe, penso eu. Em que país você está, em qual família, né? Somos todos muito parecidos nessa questão. Dependendo da situação a qual você se encontra, você vai pensar e se comportar de uma maneira diferente. Então, assim, estamos provocando, assim, acho que a ideia do diretor é provocar, né, o espectador, né, quais os limites da sua própria solidariedade, né, até onde você é solidário com o outro. Então, essa associação que ele faz do capitalismo também é uma crítica, né, aos meios violentos que se usam, né, de algumas maneiras para chegar assim, a um ponto, mas as coisas não acontecem, revoluções não acontecem sem que você derrame sangue. Não existe nenhuma. Então, assim, essa violência é a nossa própria democracia liberal que nós vivemos. Né? Quer violência maior do que essa? Que as pessoas não têm água potável, não têm banheiro em casa? Até mesmo no estado de São Paulo, o número de pessoas é muito grande. Então, pessoas que vivem no amontoado. Então, assim, o cinema espanhol traz essa ideia para a gente poder questionar, assistir, né? Mas não apenas o cinema espanhol, você tem o próprio cinema brasileiro, o próprio cinema latino-americano, você tem aí o retrato da humanidade, né? Ou seja, para que você faça uma reflexão e veja que o poço é bem mais fundo do que a gente imagina, né? Esse poço do filme, ali tem 333 andares, né, ou patamares, né, somando duas pessoas para cada dá 666, como eu disse anteriormente, mas o nosso poço real, ele vai além, né, ou seja, vai além do que o filme comenta, mas o filme é isso, o filme está aí para provocar, né, ou seja, então está muito além de contar a história, né, de uma mera história de Don Quixote, né, que luta contra o impossível, né, e não é simplesmente o sistema ou os sectários, né, que ali estão. Então, assim, certamente, né, achamos que deve haver uma melhor distribuição de renda. Lógico que sim, né, distribuição de riqueza sim, né, mas o filme ele não é estritamente sobre essa questão do capitalismo, né, pode haver uma crítica ali, né, desde o início, mas mostramos que assim como o Goreng e o Bará, né, eles experimentam também o lado do socialismo para convencer os outros prisioneiros a compartilharem, né, essa boa vontade, ou seja, a boa comida, né? Então eles acabam ali matando metade das pessoas que pretendem ajudar.
Ou seja, se isso vai resultar no final bom para todo mundo, algumas pessoas morrem no meio da história, ao longo do caminho, né? Ninguém sai imune ou impune. Então, para que você atinja um objetivo, muitos percursos você vai ter pelo caminho e você vai ter que passar por cima deles. Se você não fizer isso, eles passam por cima de você. Então, o poço é isso. Então, cada um faz a sua interpretação. A interpretação do filme é livre, né? Então, você tem ali os personagens que estão ali na plataforma, né? Que é a justiça com as próprias mãos, né? Quando descem ali para o andar de número 171. Então, assim, ficam muito presos às questões das futilidades, é como as pessoas veem hoje, ou seja, as futilidades. Então, a fome faz com que as pessoas comecem a se questionar a vontade, né, de se fazer justiça. Então, é a mesma coisa quando você sobe, né, para um andar superior, quando você consegue ter uma qualidade de vida melhor, que você é bem alimentado, mas muitos tentam através, né, de uma forma educada, da empatia, né, porém quando realmente cai em si, né, é que vê que não serão suficientes, né, novamente esse sentimento acaba morrendo. Ele passa, no caso estou falando do filme, logicamente, através da força que é provocada pelo sentimento de injustiça. E aí vamos tentar, né, impor, né, os ideais para, enfim, ter um fim menos horroroso, né? Mas o filme é isso aí, ou seja, tá feito o filme, pronto para você assistir, para quem já assistiu, valer uma reflexão daquilo que se tem, ok? Tá certo, é isso aí, fico por aqui, vejo você no próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like ou o seu dislike, inscreva-se no canal, é de graça e não paga absolutamente nada. Ah, detalhe, assista ao documentário chamado Ilha das Flores e vocês vão ver que o poço é fichinha. Tchau.